Estamos. E eu agora vou remover-vos a permissão de mexerem no vosso microfone e na câmara para quem entrar não consiga mexer. Ok. Vou então abrir a sessão a todos. Qualquer coisa estarei aqui, podem mandar mensagem privada através do chat. Até já. Estava-me a fazer a apresentação deste evento. Antes de mais, elogiar os patrocinadores, a ABA e a RSA. Este evento tem como denominação Proteção de Dados, Cibersegurança e Compliance Digital em Angola. Temos um conjunto de oradores que permitirão dar, pelo menos, as informações gerais e os conteúdos básicos sobre estas matérias. A ideia é lançar o debate, a ideia é tornar na prática da advocacia, na atividade jurídica, estes temas como importantes e, por isso, colocá-los na agenda. Para distribuir aqui temos com os oradores, segundo o programa que foi aprovado e divulgado, nós temos a introdução ao regime legal da proteção de dados em Angola, com o doutor Junjulo António, diretor do Gabinete Jurídico da ANPD. Temos para os fundamentos da cibersegurança e compliance digital o João Luís Soares, advogado aqui da RSA e um grande dinamizador deste tipo de conteúdos, entre outros. Casos práticos e vulnerabilidades comuns no contexto angolano, com o colega Orlando Guta, da AVA, que também tem participado entusiastamente nestas matérias. E para finalizar, estratégias para implementar um programa de conformidade sustentável com a doutora Hortência Ribeiro Matos. Tenho certeza que vai ser um programa acelerado, porque o tempo não é muito, mas um programa com profundidade e que permitirá lançar as bases para uma segunda iniciativa, uma segunda antena aberta, com a participação da AVA e da RSA, para continuarmos a colaborar no aumento da literacia nos domínios do digital, daquilo que também designámos a última revista Vida Judiciária por Direito, Tecnologia e Advocacia. Antes de mais, obrigado a todos pela participação e também um obrigado por me terem convidado para abrir a sessão. E agora vamos dar início à primeira apresentação do doutor Junju António. Por favor. Muito obrigado pela palavra e pronto, gostaria de pedir aqui ao anfitrião para ver se pudesse habilitar a minha câmera. Não consigo fazê-lo cá diretamente. E também que me fosse concedido privilégios de poder partilhar o conteúdo que eu tenho cá para esta sessão. Portanto, em nome da APD, agradeço pelo convite e, mais uma vez, dizer que isto vem em alinhamento com aquilo que é um dos eixos do plano estratégico da Agência de Proteção de Dados, que passa pela divulgação, sensibilização desta temática da proteção de dados, e estamos certos que espaços como estes permitem, de alguma forma, trazer a discussão e também divulgar esses conteúdos. Portanto, sem mais delongas, face ao tempo que nós temos disponível, vamos então passar para a apresentação daquilo que são os pontos que trouxemos cá como provocação para criar algum debate e algum interesse nesta temática. Portanto, permitam-me introdução cá o conteúdo. Vocês conseguem ter acesso ao conteúdo? Sim. Estou a colocar aqui uma de apresentação.
Ok. Portanto, relativamente à agenda que nós temos hoje disponível, vai de encontro àquilo que foram os termos de referência que recebemos. Limitamos-nos a fazer o enquadramento da nossa abordagem conforme os termos de referência que recebemos. Portanto, vamos partir para um enquadramento do regime jurídico da proteção de dados em Angola. Podemos perceber quais são os diplomas que nós temos e o que é que, na essência, nós podemos subsumir deles para este tema. Olhando mais de forma pormenorizada para os princípios e regras que são lícitas para o tratamento de dados pessoais. Depois, veremos também aquilo que são as atribuições da Agência de Proteção de Dados e, mais para o fim, os desafios atuais e as perspectivas de reforço daquilo que é a cultura de privacidade em Angola. Portanto, se olharmos para o nosso ordenamento jurídico e como seria de esperar, a Constituição da República de Angola, ela consagra dois campos fundamentais de direitos e garantias a nível daquilo que é a proteção de dados. Portanto, e tal significa que, a nível do regime jurídico angolano, a proteção de dados surge como um direito fundamental reconhecendo-se que o ser humano é uma pessoa social e, de alguma forma, haverá necessidade de se ter acesso a diversas informações a seu respeito, sobretudo aquelas que têm a ver com aquilo que é a intimidade da vida privada do indivíduo. Portanto, ela estabelece a necessidade de se garantir que esta obtenção e a utilização das informações não sejam abusivas ou, no limite, contrárias à dignidade de tais pessoas. Ou seja, não há uma proibição do acesso a estas informações, mas que elas devem ser feitas de forma a assegurar aquilo que é a dignidade desta pessoa e que não hajam abuso, não hajam excessos, porque se reconhece que, de facto, as instituições e outros entes precisam hoje ter acesso a estas informações para perseguir os seus fins, mas é necessário que façam em obediência àquilo que são as normas, não é, para o efeito. Um outro campo também que nós temos a nível daquilo que é a temática da produção de dados e que surgiu pela primeira vez no ordenamento jurídico angolano, com a Constituição de 2010, é o princípio do Instituto do habeas data. Portanto, o habeas data surge justamente para assegurar os direitos que qualquer cidadão tem relativamente à proteção de seus dados. Portanto, reconhece a todos o direito de poder recorrer a esta providência para assegurar o conhecimento das informações sobre si que são constantes ou são mantidas por estas instituições, né, bem como de poder se opor ao seu tratamento, exigir a sua correção, a sua alteração e evitando assim que haja alguma arbitrariedade. No fundo, o habeas data vem eh, traduzir os direitos que nós veremos mais adiante que qualquer um tem para poder manter a proteção sobre os seus dados. E ainda no âmbito daquilo que é o Instituto do habeas data, há inclusive uma proibição no tratamento de determinada categoria de dados, ou seja, os dados que têm a ver com convicções políticas, filosóficas, ideológicas, a fé religiosa, filiação partidária, sindical, origem étnica, dados de saúde e outros, surgem como regra a proibição do seu tratamento. Só poderão ser tratados em questões muito específicas, tanto que vêm a ser categorizados, como veremos a nível da legislação ordinária, como dados sensíveis, né? O que em outras geografias são tidos como dados especiais. Portanto, como sabemos, a Constituição ela é tópica, não é? E era necessário que existissem leis ordinárias que pudessem materializar tais direitos fundamentais. Nós temos hoje, a nível do ordenamento jurídico angolano, vários diplomas que regulamentam esta temática da proteção de dados. Temos como a lei de especialidade em termos de proteção de dados a lei 22/11, 17 de junho, que é a lei de proteção de dados pessoais, e reconhecendo-se que
em determinados setores de atividade há um fluxo, há um volume enorme de informações com a natureza de dados pessoais, foram criados vários diplomas setoriais, como a Lei 23/11, que regulamenta aquilo que é a atividade das comunicações eletrônicas e os serviços da sociedade da informação, que reserva capítulo muito específico de como é que os dados pessoais podem ser tratados neste setor. Reconhecendo-se também hoje a necessidade de recurso a sistemas, a redes, para o tratamento ou para o exercício de determinadas atividades. Portanto, criou-se a Lei 7/17, que também traz ali normas específicas de como deve ser feito tratamento de dados com recurso a esses sistemas. Sendo hoje uma preocupação que transcende os Estados, a nível do regime jurídico da proteção de dados em Angola, foi adotado já aquilo que é a Convenção de Malabo, a Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e proteção de dados desde o ano de 2019, e reconhecendo-se que hoje a imagem, o som também são muito acedidos e usados para determinados fins, criou-se hoje, a nível do ordenamento jurídico, a Lei número 2/20, que é a Lei da Videovigilância, que regulamenta o modo como deve-se proceder, quer com a instalação, quer com a utilização dos dados nesses sistemas. Obviamente, relativamente à agência, temos o seu estatuto orgânico e temos o regulamento da Lei da Videovigilância. Então, são esses os diplomas que recorrentemente são usados para poder tratar essas matérias. Olhando para aquilo que são os princípios, portanto, nós temos hoje 6 princípios na Lei 22/11, né, que podem ser encontrados nos artigos 6 a 11, e aqui destacar o princípio da finalidade, portanto, que restringe o tratamento dos dados pessoais para uma finalidade determinada, específica, não podendo ser obtida informação sobre determinada pessoa para um determinado fim e ser usado para um outro fim, salvo naquelas situações que o mesmo tenha dado previamente o seu consentimento para o efeito. Nós temos o princípio da transparência, da proporcionalidade, aqui com realce ao princípio da proporcionalidade, ou seja, os dados não podem ser excessivos, portanto, devem limitar-se àquilo que é a finalidade em causa, para evitar aqui alguma arbitrariedade na obtenção destas informações. O princípio da transparência, que pronto, obriga a que haja boa-fé nesses tratamentos, porque, grosso modo, quando ocorrem, o seu titular não está presente, não é? Temos ainda o princípio da veracidade, que impõe que os dados devam sempre corresponder àquilo que é a situação atual do seu titular e concreto. Isto obriga a que as entidades que procedem ao tratamento dos dados tenham mecanismos para irem atualizando estas informações ou reservarem ao titular dos dados o direito dele mesmo exigir ou solicitar que os seus dados sejam atualizados e correspondam à sua situação atual. E temos o princípio da licitude, né, que claramente, como veremos em termos de fundamentos, estabelece que fora aquilo que está previsto na Lei de Proteção de Dados, não estabelece um período específico para o tratamento dos dados. Estabelece, sim, critérios para poder fazer a conservação desses dados. Não é? Vou recebendo aqui sinais que a conexão está instável, não sei se estou a ser devidamente ouvido. Não sei, gostaria de ter o feedback. Vou recebendo aqui indicações de que a internet está instável, não sei se estou a ser devidamente ouvido. Em alguns slides há uma paragem, em alguns slides há uma paragem, mas depois retoma. Mas penso que se consegue ter a ideia geral. Mas há uma paragem ao será da colocação do slide que tira alguma capacidade de comunicação oral. Sei. Então, já reforcei, penso que já não teremos esta situação.
E pronto, naquilo que ficou omisso, depois, quando terminarmos, podem sempre levantar as questões e nos propusemos a respondê-las. Conforme dizia, o princípio da duração do período de conservação, nós não temos na Lei de Proteção de Dados Pessoais um período específico para a conservação dos dados. O que ela estabelece são critérios para a conservação desses dados. Entre esses critérios é que os dados só podem ser conservados enquanto durar a finalidade do seu tratamento. Ou seja, terminando esta finalidade, esses dados devem ser de imediato ou anonimizados, ou pseudonimizados, ou destruídos. Também podem ser conservados naquelas situações em que há um vínculo direto com o seu titular, enquanto durar este vínculo com o seu titular. Nas questões, por exemplo, contratuais. E findo este vínculo, devem ser igualmente destruídos, eliminados ou pseudonimizados. Agora, o que ela também permite é que os dados podem ser conservados fora desses critérios se existir uma lei especial, né, um outro diploma que estabeleça um prazo em concreto para a sua conservação, tal como ocorre, por exemplo, com aquelas informações que estão ligadas às situações de branqueamento de capitais, né, em que há ali um prazo específico de poderem ser conservados até 10 anos. Tanto como sucede também com as situações de videovigilância, que a lei impõe um prazo de até 30 dias, né? E para os dados de tráfego, a lei de redes e sistemas informáticos impõe um prazo de até 6 meses. Portanto, nessas situações, deve-se observar os prazos que vêm delimitados num outro diploma. Eh, Então, quais são as regras, não é, para o tratamento de dados pessoais cá em Angola? Portanto, em regra, de acordo com a Lei 22/11, no seu artigo 12, número 1, só pode efetuar-se tratamento de dados pessoais quando se verificar cumulativamente o consentimento inequívoco expresso do titular dos dados ou do seu representante legal e notificação à Agência de Proteção de Dados. Ou seja, basta a ausência de um desses requisitos para que se considere que o tratamento é ilícito. Contrariamente ao que acontece em outras geografias, que basta o consentimento do titular sem a necessidade de notificação à autoridade local, cá a lei impõe que deve-se notificar a autoridade local. Portanto, temos exemplo de instituições que já foram multadas por terem limitado na obtenção do consentimento sem terem notificado a Agência de Proteção de Dados. Isto resultou em responsabilidade em termos de multa. Portanto, além desta regra, nós temos exceções, né? No número 12 aparecem inúmeras exceções, entre elas, pode-se afastar o consentimento do titular dos dados quando estiver em presença de execução de um contrato ou de manifesto interesse para a sua formulação, nas situações que existir em algum diploma, algum normativo, né, a obrigatoriedade de se proceder ao tratamento de tais dados, nas situações que esteja em cumprimento de uma ordem judicial, né, também pode-se afastar o consentimento do titular dos dados, ou naquelas situações que esteja subjacente o interesse público, ou mesmo interesses vitais do próprio titular dos dados, ou ainda se justifique haver um interesse legítimo da entidade responsável pelo tratamento. Isto afasta o consentimento, mas não a obrigatoriedade de notificação à Agência de Proteção de Dados. Ou seja, mesmo a nível das exceções, não se afasta a obrigatoriedade de notificação à Agência de Proteção de Dados. Portanto, essas exceções são encontradas, como referimos, no número 2 do artigo 12. Relativamente aos dados sensíveis ou especiais, não é? De acordo com o artigo 13, e depois vem ali uma série de categoria de outros dados até o artigo 20, só podem ser tratados se existir uma disposição legal que permita o tratamento desses mesmos dados. Peço desculpas. Peço desculpas. Portanto, como dizia, relativamente aos dados sensíveis,
só podem ser tratados se existir alguma disposição legal, em regra, não é? E haver autorização da Agência de Proteção de Dados, que é concedida circunstancialmente. Ou seja, é analisada com o caso concreto, as circunstâncias que podem levar ao tratamento desses dados. Obviamente, também algumas exceções, não havendo uma disposição legal, pode-se sempre, com base no consentimento do titular dos dados e das exceções que já referimos, mediante autorização da Agência de Proteção de Dados. Portanto, também é necessário que, mesmo observando-se os fundamentos de licitude, o tratamento dos dados seja sempre feito em respeito aos direitos dos titulares dos dados. Esses direitos nós encontramos entre os artigos 25 a 29, né? Direito à informação, acesso, oposição, retificação, eliminação, e aqui, com particular realce, porque hoje estamos em presença de um ambiente cada vez mais digital, a que o titular dos dados não esteja necessariamente sujeito a decisões individuais automatizadas. É necessário que se crie um mecanismo quando se faz recurso a meios tecnológicos para o tratamento dos dados, que, em caso de oposição do seu titular, esta, este tratamento possa ser demonstrado por intervenção de peritos para ver se vai chegar aos mesmos resultados que foram obtidos pelos meios automatizados. Não é suficiente para responder à demanda atual do mundo tecnológico, mas, de alguma forma, olhando para aquilo que é o contexto que a lei emergiu, já se previa uma salvaguarda dos direitos dos titulares dos dados em meio a um ambiente digital. Olhando agora para aquilo que é a autoridade de supervisão em Angola. Portanto, gostaria aqui de fazer uma correção. Quando se começou a fazer a apresentação, referiu-se à autoridade como sendo a ANPD. Portanto, o acrônimo é APD, porquanto estamos a referir à Agência de Proteção de Dados. Portanto, ela foi instituída no ano de 2011, né, com a Lei 22/11, e teve o seu estatuto aprovado em 2016, por meio do Decreto Presidencial 214/16, e depois teve o seu início de atividade com a tomada de posse do seu primeiro Conselho de Administração, apenas a 8 de outubro de 2019. Portanto, estamos a falar há sensivelmente cerca de 6 anos. Portanto, em termos de competências, encontramos todas elas no artigo 44 da lei, né, e temos atribuições no artigo 5 do decreto presidencial que aprova o seu estatuto. Destaca-se aqui que a agência tem competência de fiscalizar e proceder ao controle do modo como as instituições, quer sejam públicas, privadas ou mesmo meras corporações e associações, tratam os dados dos cidadãos a nível de Angola. E ela faz essa fiscalização com recurso a auditorias ou inspeções. E essas inspeções e auditorias podem ser ordinárias dentro do seu plano de ação ou pontuais relativamente a determinados eventos ou incidentes que ocorram e que chegam ao conhecimento da agência ou que são tornados públicos. Ela também tem competência de registrar e autorizar os tratamentos de dados, conforme já vimos. Portanto, fique claro, e porque muitas vezes confunde-se que a Agência de Proteção de Dados tem uma base de dados com as informações dos cidadãos. Esta base de dados é mantida pelas entidades responsáveis. Portanto, a agência ela não mantém uma base de dados com as informações dos cidadãos, mas tem sim o registro de quem são as instituições que tratam esses dados, e se aceder ao site, poderá-se ver que o registro traz a informação da finalidade, do tratamento que está envolvido estas entidades responsáveis. Também ela emite recomendações, orientações, instruções e pareceres relativamente à temática de proteção de dados, né? Portanto, eh, atendendo à complexidade e o caráter ex novo desta temática, a agência deve necessariamente orientar o modo como as instituições podem tratar os dados pessoais e também fornecer recomendações, né? Também,
ela exerce uma função sancionatória por meio daquilo que é a instrução de processos contravencionais. Portanto, nós temos já em Angola um regime das contraordenações, mas por não se estar ainda regulamentado e não se conhecer de facto o que é que se tipifica como contraordenações e outros aspectos desta lei, ainda se continua a sancionar com base no regime das contravenções, né? E os processos são instruídos, obviamente, com base ao recurso àquilo que é o Código de Procedimento Administrativo, porque não existe normas processuais próprias específicas para que a agência possa instruir esses processos, senão pelo regime geral. É, também ela, portanto, tem estado a elaborar relatórios, não é? Se acederem ao site poderão encontrar relatórios diversos durante este período da sua atividade. Por outro lado, também, a agência orienta aquilo que é a aplicação das medidas técnicas de segurança mais adequadas. Portanto, ela não delimita necessariamente que as medidas devem ser estas e aquelas, mas olhando para o contexto em que o tratamento dos dados é feito, pode orientar, tendo em conta as melhores práticas internacionais e aquilo que são as normas e os padrões que são usados para a segurança da informação, orientar naquilo que é a melhor opção a ser feita. Portanto, a agência tem ainda uma outra competência, e aqui não nos vamos perder tanto, por conta daquilo que são os dados de crédito e solvabilidade. Portanto, os dados de crédito e solvabilidade, pela sua natureza peculiar, não requerem um tratamento diferenciado relativamente àquilo que é o cumprimento, incumprimento, a solvabilidade ou não de se cumprir com determinada obrigação. Foi dada à agência a competência de poder autorizar, licenciar as instituições que poderão recolher estas informações relativamente àquilo que é a posição de crédito, a capacidade de endividamento ou não dos indivíduos, por conta de existirem hoje a nível daquilo o, que é o sistema financeiro angolano, entidades que auxiliam esse sistema fornecendo estas informações ou disponibilizando as mesmas. Portanto, isto pode ser encontrado no Decreto Presidencial 275/20, né, que foi muito recente, já depois da lei, mais de 10 anos, cerca de 10 anos depois da lei ter sido aprovada. E quais são, então, os principais desafios e perspectivas para o reforço da cultura da privacidade a nível de Angola? Portanto, são vários, né? E aqui nós temos a destacar a necessidade do reforço da proteção dos dados pessoais dos cidadãos, devendo-se assegurar uma maior divulgação ao público daquilo que é a missão da APD. É necessário que se conheça, de facto, quais são as competências da APD e a que ela se presta, bem como também dos direitos dos titulares dos dados, porque temos dito que os titulares dos dados são os primeiros guardiões dos seus próprios dados. Então é necessário que os mesmos também tenham conhecimento disto. É também um grande desafio ainda continuar a elevar a ação da APD, né, como um elemento estruturante da confiança dos titulares dos dados, para que haja, de facto, essa aproximação, bem como das entidades que são responsáveis pelo tratamento dos dados. Isto hoje, né, tendo em conta aquilo que é a vasta extensão do território nacional, pode ser feito hoje com recurso a uma comunicação estratégica e às novas ferramentas digitais. Também é ainda um outro desafio o asseguramento do aumento da capacidade de observação dos riscos e oportunidades derivados da aceleração da inovação tecnológica, né, isto pela segurança das práticas e dos processos emergentes, através de um maior ganho e aprofundamento de conhecimento no domínio tecnológico e da inovação característico da era digital, ou seja, procurar aqui assegurar que o advento das novas tecnologias e o digital não sejam cada vez mais um atentado à privacidade e à proteção das pessoas. Também destaca-se aqui o reforço e o fortalecimento da regulação, né, dos dados em Angola. Portanto, é necessário que tenhamos cada vez mais um regime jurídico e normas que atendam ao contexto atual e ao ambiente que nos encontramos.
e isto reconhecendo-se aquilo que é hoje a globalização possa ser feito através de mecanismos colaborativos e de cooperação com entidades quer nacionais e internacionais, né, que sejam relevantes nessa abordagem para o aumento do conhecimento e capacidade de atuação local da APD. Também é um outro desafio ainda uma contínua promoção de uma cultura de diálogo, né, e de transparência naquilo que é a partilha de informação, de conhecimento, tendo em vista, então, a promoção da eficiência de meios e recursos que sejam indispensáveis para a prossecução da atividade da APD, claro, sempre com respeito à sua independência, autonomia e isenção. Tanto aqui destacar que é urgente que a APD seja, de facto, uma autoridade independente, nos termos que a Convenção de Malabo estabelece e o regime jurídico interno das entidades administrativas independentes. Tal não significa que a APD não tenha agido com independência e autonomia, mas é necessário que se obedeça a esta formalização, até porque isto vai permitir que Angola possa ter um estatuto de um país que apresenta níveis adequados na proteção dos dados pessoais. Posto isto, damos como conclusa a nossa apresentação e esperamos não ter excedido no tempo. Se fizermos, apelamos então à melhor compreensão. Bem, ponto. Eu vou aproveitar para fazer a passagem para o segundo orador, embora a minha função é mais de abertura, e para corrigir então o nome da agência, que por acaso no programa tinha esse lapso, por isso APD, penso que será assim o termo correto. Excelente apresentação, completa, profunda e, sobretudo, gera um entusiasmo no debate do tema. Agora, passaria a palavra ao Dr. João Luís Soares para os fundamentos da cibersegurança e compliance digital, pedindo-lhe que encurtasse um pouco o tempo, porque ainda temos mais dois oradores e o programa estava limitado para uma hora, está bem? João, força. Muito obrigado, Dr. Subtil, e agradecer também o convite que me foi efetuado pela AVA, pela RSA, para apresentar aqui algumas considerações muito gerais sobre esta questão da cibersegurança e do compliance digital. Vou tentar ser muito rigoroso e objetivo e tentar também não ultrapassar o tempo da apresentação, mas pegando aqui um bocadinho uma ideia que foi sublinhada pelo anterior convidado de mundo digital, eu começaria por dizer que efetivamente nós estamos hoje num lugar muito importante de aplicação do direito, quer no espaço, quer no tempo. Temos um novo mundo digital onde estas tecnologias de informação e de comunicação mantêm em funcionamento setores fundamentais da economia, com especial, obviamente, relevância para o setor financeiro, e, portanto, existe aquilo que é uma preocupação presente, crescente, com os temas da cibersegurança, com os temas da proteção de dados, mas, sobretudo, com aquilo que é a necessidade de desenhar instrumentos de cumprimento normativo que têm que estar devidamente adaptados, devidamente consignados àquilo que são as características das próprias entidades obrigadas. E, portanto, temos, num certo sentido, uma certa tempestade perfeita. Temos um momento em que existe intensificação da digitalização, temos um momento em que existe uma interligação crescente entre os vários sistemas informáticos, temos, como todos nós temos acesso nos mass media, aquilo que são eventos de violação de dados, com fallouts, com consequências reputacionais para as entidades que são muitas vezes imprevisíveis e irreparáveis, e, portanto, existe agora o reconhecimento por parte do setor financeiro, por parte dos setores da economia, por parte também dos intervenientes jurídicos, daquilo que é um risco sistémico. Um risco sistémico que tem fatores endógenos de interligação, de interdependência do próprio setor, mas também aquilo que são riscos exógenos, uma vez que existem infraestruturas, existem serviços prestados por entidades terceiras de TIC às entidades financeiras que podem aqui servir para exponenciar, enfim, aquilo que são as consequências destas violações. E, portanto, todas estas redes novas legais, todas estas novas redes legais sancionatórias têm um objetivo que me parece a mim muito claro, que as entidades, que todas estas entidades, que todas as entidades que recorrem a estas novas tecnologias consigam resistir, consigam responder, mas, sobretudo, consigam recuperar do impacto destes incidentes de cibersegurança, continuando a prestar aquilo que é um conjunto de serviços, e atenção que muitas vezes estes serviços são críticos, mesmo em alturas de crise, minimizando aquilo que pode ser o backlash para o próprio sistema financeiro. E, portanto, estas novas redes são, de facto, passos seguros naquilo que é um desiderado, dizia
dizia eu, de regulamentação deste novo mundo digital. E, portanto, já se encontra aqui um bocadinho longínquo aquela visão de separação entre este mundo digital e este mundo humano naquilo que é uma assunção cada vez mais crescente, cada vez mais consubstanciada da necessidade de uma relação de interdependência e de uma relação de simbiose. Diria, apenas para terminar esta introdução, que os próximos passos, quer sejam humanos, quer sejam digitais, quer sejam legais, quer sejam de resiliência digital, têm que apontar naquilo que é uma necessidade de antever um futuro onde tem que existir um relacionamento de convivência num mundo onde estas fronteiras entre a realidade física e a realidade digital começam também a ser cada vez mais dúcteis e cada vez mais maleáveis. Por isso mesmo é necessário também perceber que este fenómeno da cibersegurança, este fenómeno da cibercriminalidade, acaba por entrar no mapa de preocupações das entidades e das instituições. Todos nós temos ideia muito concreta que as entidades começam a utilizar de uma forma crescente cada vez mais soluções digitais naquilo que são as suas atividades cotidianas e, portanto, isso faz também crescer aquilo que são as situações de ataques cibernéticos, de golpes digitais, que têm vindo a intensificar-se quer num modelo quantitativo, quanto ao número de incidentes propriamente ditos, quanto ao grau de complexidade, mas aqui importante também quanto ao impacto negativo que tem nas próprias entidades. E, portanto, nós temos aqui dois níveis de abordagem a este fenómeno da cibersegurança e, concretamente, àquilo que é este fenómeno da cibercriminalidade. Primeiro, uma simplicidade na aparência, a evolução tecnológica corresponde na exata medida àquilo que é um movimento de simplificação nos estratagemas, nas soluções utilizadas pelos agentes criminosos nestes cibercrimes, mas depois temos também um patamar mais complexo, mais profundo, uma vez que normalmente estes ataques cibernéticos, estas violações de dados, acabam por envolver aquilo que são redes com vários intervenientes e conseguem obstacularizar a atividade normal das entidades e das instituições que utilizam e que recorrem a estas novas formas de tecnologias. Aqui na União Europeia tem sido feito um caminho lato relativamente àquilo que é uma resposta através de atos legislativos, através também daquilo que é a criação de agências dotadas para a sinalização, para a prevenção e para a mitigação destes riscos de segurança. Em Angola o caminho é exatamente o mesmo e, portanto, existe aqui quase um acordar para a necessidade de regulamentar este mundo digital. Atenção que, embora não exista aqui, pelo menos de uma forma transversal, uma definição de cibersegurança e, concretamente, de cibercriminalidade, acabamos por remeter este conceito de cibercriminalidade àquilo que é a utilização destas TIC, destas tecnologias de informação, para perpetrar ou para facilitar um determinado crime. E nós podemos estar a falar em situações em que temos crimes que só podem ser praticados através destas novas tecnologias, destas TICs, e, portanto, aqui estamos a falar de crimes ciberdependentes, ou temos crimes que já eram praticados no passado, captação de investimento através de uso de informação enganosa, burlas, enfim, todos os crimes tradicionais do vasto cardápio penal, mas que agora utilizam aquilo que são estas novas tecnologias de informação para atingir um número mais alargado de pessoas e para também exponenciar aquilo que é o seu ou que são as suas consequências. Assim, temos um fenómeno da cibercriminalidade que acaba por assentar aqui em dois grandes vetores. Um primeiro vetor que me parece fundamental, que é a inexistência de um espaço físico. Quando falamos em branqueamento de capitais, quando falamos em corrupção, quando falamos naquele cardápio de white-collar crimes, de crimes de colarinho branco, que, enfim, acaba por remeter um conceito de criminalidade económica, falamos sempre cada vez mais na inexistência de um espaço físico. A maior parte destes crimes começam a ser praticados de uma forma muito mais reiterada através destas tecnologias de informação e através deste espaço digital. E, por outro lado, a utilização de mecanismos de inteligência artificial permite utilizar às práticas tradicionais aquilo que são novas tecnologias, novos sistemas que permitem também exponenciar este tipo de crimes. E, portanto, engenharia social, fenómenos de deepfake, aquilo que é a utilização de fenómenos de deepfake para a captação de investimento, tudo isto começa a entrar de uma forma muito presente nos patamares de investigação criminal, obviamente, mas tem que entrar no momento prévio naquilo que é o mapa
o radar de preocupações das diferentes entidades obrigadas. Em passo acelerado, apenas aqui também sublinhar que, obviamente, esta cibercriminalidade acaba por ter aquilo que é um âmbito lato de repercussões, com graves danos económicos e reputacionais para as próprias empresas. Mais do que isso, e no segundo nível, aquilo que são consequências múltiplas e plurimas ao nível das próprias entidades obrigadas, mas eu aqui iria ainda sublinhar aquilo que é um dado muito importante. Se nós consultarmos o Cost of a Data Breach Report de 2023 da IBM, existe aqui um dado que é especialmente preocupante. É que a maior parte das organizações demoram, em média, vejam bem, 204 dias a identificar uma violação e 73 dias a contê-la. E, portanto, de um ponto de vista de compliance, é importante que haja, dentro das próprias entidades que utilizam tecnologias de informação, aquilo que é uma preocupação ao nível da prevenção, ao nível da mitigação, ao nível da resposta a estes incidentes. Quando nós falávamos e temos falado na prevenção do branqueamento de capitais, na prevenção da corrupção, daquilo que é a importância dos códigos de conduta, dos planos dos riscos de corrupção, da formação junto das entidades para criar não só a preocupação no órgão de administração, mas por toda a entidade. Estamos aqui a falar do tone at the top, tone at the middle, tone at the bottom, de old tone, a entidade como lugar de cumprimento normativo, é fundamental para que, em primeiro lugar, esta sinalização não demore 204 dias em média, portanto, seja muito mais rápida a acontecer e, mais importante ainda, para lá da prevenção, que a entidade esteja, enfim, preparada para responder a essas violações em tempo útil, salvaguardando aquilo que é a sua normal atividade e a sua normal prestação de serviços. Em tudo isto, não podemos aqui esquecer que existe ainda um outro fator diferenciador. É que se a investigação criminal e os mecanismos de compliance dão um, dois passos, os agentes criminosos vão três ou quatro. E, portanto, é necessário que exista sempre uma atualização constante destas metodologias de prevenção, destas metodologias de mitigação, destas metodologias de cultura também ao nível da cibersegurança. Eu deixo-vos aqui, eu sei que o tempo é curto, apenas aquilo que são algumas das tendências relativamente aos cibercrimes e aos comportamentos. Em primeiro lugar, não se esqueçam que se a inteligência artificial já existe há décadas, se estas tecnologias de informação já existem há décadas, a verdade é que existe aquilo que é uma democratização no uso destes instrumentos e, portanto, hoje em dia, ao nível doméstico, ao nível individual, ao nível empresarial, todas estas tecnologias encontram-se ligadas e presentes no nosso cotidiano, o que aumenta também depois aquilo que é a potencialidade da sua utilização por agentes criminosos. Utilização da inteligência artificial, já falámos dela através de mecanismos tailor-made, com machine learning, através de fenómenos de engenharia social, fenómenos de fake, acabam também por exponenciar estes cibercrimes. E aqui, muito importante, aquilo que é uma tendência, que não é recente, mas que agora se encontra exponenciada, de encarar estes serviços de cibercrime como estas tipologias de cibercrime como serviço, ou seja, a cibercriminalidade que é vendida nos fóruns de internet como forma de atacar as próprias entidades. Tudo isto faz com que nós hoje tenhamos um conjunto muito lato de infratores, desde infratores que são atores patrocinados pelo Estado, cibercriminosos, insider, ativistas, ciberterroristas, enfim, todos eles motivados com aquilo que é uma potencialidade e objetivos diferenciados, mas que acabam depois por usar estas formas de cibercriminalidade, também elas muito diferenciadas, através do phishing, do malware, do ransomware, engenharia social, enfim, eu deixo-vos aqui alguns exemplos, mas que, no fundo, alertam que as entidades devem estar preparadas para responder a todos estes vetores. Entrando agora naquilo que é, enfim, o núcleo desta apresentação, tudo isto exige um posicionamento de direito. Se as entidades até agora, ou nos últimos décadas, podiam ser entendidas como um local, às vezes até de alguma opacidade, desejável até para obstar a possíveis investigações criminais, são hoje entendidas como um ponto essencial na construção de uma cultura de integridade, na construção de uma cultura de transparência e na construção daquilo que é um lugar de aplicação sustentável de direito. E, portanto, as entidades têm aqui um papel ativo. E esse papel ativo não se faz no fim da linha. A intervenção do advogado não é já no fim da linha reativa, deve ser, obviamente, a um nível preventivo na construção de instrumentos que possam adressar todas estas realidades. Da prevenção de branqueamento de capitais, claro que sim, da corrupção, dos canais de denúncia, do whistleblowing, mas também agora
agora neste ecossistema de cibersegurança que acaba por nascer. Aqui, a nível europeu, tem feito ou tem sido dados vários passos. Ao nível das finanças digitais, temos o novo DORA, que é um regulamento de resiliência digital. Temos também vários instrumentos legislativos ao nível dos dados, vários instrumentos legislativos ao nível dos serviços digitais e, obviamente, também ao nível da cibersegurança. O que eu gostava que aqui vocês retivessem de toda esta panóplia de instrumentos legislativos é um conjunto de princípios-chave de cibersegurança que depois, na prática, têm que ser implementados através de instrumentos de cumprimento normativo adaptados à estrutura, adaptados à realidade da própria entidade obrigada. Em primeiro lugar, confidencialidade. Numa era digital, é importante salvaguardar a confidencialidade, a qualidade, o acesso a dados sensíveis, que deve ser feito apenas por pessoas autorizadas, fazendo aqui uma diferenciação entre prevenindo, uma diferenciação entre acessos autorizados e não autorizados, protegendo essa privacidade. Para isso é fundamental, claro, que as empresas, as entidades obrigadas tenham políticas de segurança com o nível de atribuição de acesso conforme as suas funções específicas e depois aquilo que são a utilização de técnicas como a criptografia, a adoção de métodos de autenticação que podem ajudar a fortalecer enfim, a confidencialidade destes dados. Formação, formação, formação. É essencial que as pessoas que dentro das entidades tenham estas preocupações, que lidem com estas temáticas, conheçam as redes legais profundamente, conheçam as obrigações profundamente, mas conheçam sobretudo as fragilidades, onde é que estão os pontos frágeis dessa lei para poderem prevenir, para poderem responder, para poderem mitigar em caso de violação, em caso de algum ataque de cibersegurança. É, portanto, essencial que haja planos também de formação atuais, modernizados, regulares, cíclicos para todos os colaboradores que tenham que, obviamente, fazer aquilo que é um manuseio desta informação. Segundo grande princípio, integridade. Os dados, os sistemas digitais, todas estas tecnologias de informação devem permanecer completas, corretas, inalteradas. Isto faz com que metodologias ao nível das assinaturas digitais, ao nível dos backups regulares, do controle de versões e monitorização constante dos sistemas sejam fundamentais. Mas é também fundamental que a entidade obrigada tenha um conjunto de políticas claras para validação e para controle desses próprios dados e de acordo com os ciclos de vida desses dados a serem armazenados. Terceiro grande princípio, disponibilidade. Isto quer dizer que todo o conjunto de sistemas, de aplicações e de dados devem estar acessíveis e utilizáveis sempre que exista essa necessidade. Quando eu há bocadinho falava no DORA, quando eu há bocadinho falava naquilo que é a necessidade das entidades, mesmo quando atacadas, mesmo quando lidando com estes quadros de violação, continuarem a prestar serviços críticos, estava-me a referir a esta necessidade de resiliência digital. E, portanto, tem que se aquilatar, tem que se prevenir aqui aquilo que é a necessidade de haver a prestação desses serviços sem interrupções indevidas. Soluções de redundância, planos de recuperação de desastres, manutenção preventiva, monitorização contínua para minimização de falhas é, de facto, a metodologia adequada também para depois implementar este princípio. Por último, ainda, aquilo que é um princípio de autenticidade. Aquilo que é a utilização dos dados tem uma relação e uma ponte lógica direta que se estabelece com aquilo que é a qualidade e a fiabilidade desse próprio dado. E, portanto, tem que, ou as entidades devem assegurar que todo o conjunto de informações, de comunicações e de identidades digitais são genuínas e verificáveis. Tudo que são certificados digitais, mais uma vez, as assinaturas eletrónicas, a autenticação multifator e, mais uma vez, protocolos seguros, enfim, na utilização de dados por parte das partes envolvidas são aqui fundamentais. Como nota conclusiva, e tentando aqui ganhar algum tempo na apresentação, apenas fazer uma consideração que é como é que isto se passa da teoria para a prática. Quer dizer, do ponto de vista de uma entidade, aqui na Europa nós falamos, por exemplo, em regime geral da prevenção da corrupção, branqueamento de capitais, lei do whistleblowing, temos agora a nova lei europeia dos criptoativos, temos a nova lei da inteligência artificial. Como é que um advogado, pode ser um advogado externo, pode ser um advogado da própria entidade, consegue olhar, e a própria entidade, os titulares de órgão de administração, de fiscalização, conseguem olhar para todas estas redes sancionatórias, que muitas vezes têm também aquilo que são redes contornacionais pesadas e fazer um plano de cumprimento normativo integral, geral, que consiga adressar todas
estas realidades. Mas não é só na Europa, também em Angola nós sabemos que existe uma panóplia de leis, leis que estão já em vigor, leis que, como o anterior convidado disse, vão também entrar em vigor e que acabam por estipular um conjunto de obrigações para as entidades, desde a lei das comunicações eletrónicas, desde aquilo que é a lei de proteção de dados pessoais, a lei de proteção das redes e sistemas informáticos, aquilo que é a Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais, que já foi referido na anterior intervenção, a Convenção de Malabo de 2014. E depois os próximos passos relativamente à lei da cibersegurança e outros fazem com que as entidades tenham que também já mapear o cumprimento destas obrigações naquilo que é o seu radar de cumprimento normativo. Como é que isto se faz? Do meu ponto de vista, obviamente, e recuperando aquilo que são alguns ensinamentos bases desta abordagem de compliance, através de preocupações, em primeiro lugar, de governação, e, portanto, devem implementar aquilo que são quadros de governação e de controle interno eficazes com vista à detecção rápida, à mitigação e à resposta aos riscos emergentes no domínio do compliance digital. E quando nós falamos em compliance digital, não falamos apenas em cibersegurança, falamos também em gestão de dados, falamos em riscos de inteligência artificial, falamos em todas estas temáticas que, como camadas, fazem parte deste mundo maior do compliance digital. Mas tem também que, em segundo lugar, fazer uma ótica de gestão de risco. Programas regulares que façam uma avaliação preventiva da gestão de risco. Isto é, por cada uma das áreas de atividade, a entidade é obrigada, fazer uma identificação prévia do risco, fazer uma classificação do seu grau de ocorrência, é provável que ocorra, do seu grau de impacto, se ocorrer, qual vai ser o impacto deste risco específico para a instituição, estipulando medidas preventivas, fazer com que ele não aconteça, mas medidas também de resposta. Se acontecer, aquela pessoa deve ter, de forma muito concreta, na sua mente quais os próximos passos, a nível de compliance, a implementar. Isto, de uma forma muito simples, obviamente, tem que ser feita através de um nível de compreensão, através de um nível de assessment, estabelecendo um roadmap, fazendo aquilo que é a remediação e implementação. Compreensão, cibersegurança, inteligência artificial, proteção de dados, e eu aqui podia pôr prevenção de branqueamento de capitais, canais de denúncia, whistleblowing, prevenção da corrupção, etc, etc. São redes legais muito complexas que exigem um conhecimento claro dos requisitos. Mais do que isso, tudo isto faz parte normalmente de estratégias nacionais, ou de anticorrupção, ou de implementação de inteligência digital, e, portanto, tem que haver uma visão ampla, concertada, mas que consiga, com base no conhecimento profundo e desenvolvido, estabelecer pontos lógicos de contacto entre todas estas temáticas. Assessment é olhar para as redes sanatórias, mas é sobretudo olhar para nós, para dentro, para a entidade, compreender qual é o estado da organização, qual é o estado, sobretudo, necessário entre aquilo que somos e aquilo que queremos ser, e estabelecer aquilo que são metodologias claras para extinguir este gap e para conseguir passar do ponto A ao ponto B, sendo o ponto A o ponto inicial, o ponto B o ponto ótimo, sabendo, claro, que entre este ponto A e o ponto B existem vários pontos intermédios que constituem vitórias de cumprimento normativo para as próprias entidades. Estabelecer um roadmap para atingir o ponto B, tem que haver aquilo que é a estipulação rigorosa de objetivos claros de cumprimento normativo, mas ter também a flexibilidade de, perante uma ótica de risk-based approach, isto é, de abordagem de risco à entidade obrigada, conseguir estipular soluções intermédias que permitam também concretizar esses objetivos. E depois, o último passo, que diria eu, que é o passo final de implementação deste cumprimento normativo. O que faço apenas para terminar, apenas um paralelo com aquilo que acontece, por exemplo, na prevenção de branqueamento de capitais. Durante muitos anos, quando se falava na metodologia de identificação de clientes, naquilo que são os momentos de QIC, de QIT, de QIS, falava-se ou entendia-se que estes eram quase cristalizados no tempo. Depois, os supervisores começaram a entender, e isto difundiu-se por todas as entidades obrigadas, que para que houvesse uma eficácia nesses procedimentos, eles tinham que ser cíclicos, tinham que ser periódicos, sobretudo tinham que ser reforçados se houvesse uma razão justificativa de natureza orgânica, de natureza societária ou com a identificação de um risco elevado. Aqui é exatamente a mesma lógica. E é o grande objetivo de todas estas leis, é ter metodologias de abordagem comum. Depois de implementado, isto não significa que o programa de compliance morra, não significa que não existam mais preocupações de cumprimento normativo.
Significa que a entidade tem uma base estável para continuar a evoluir, para continuar a melhorar. E, portanto, estas preocupações de compliance e de compliance digital em particular não são pontuais, são estruturais, não são conjunturais, são perenes e exigem um acompanhamento jurídico presente, musculado, mas também com a sensibilidade necessária para perceber quais são as características da entidade e quais são os objetivos dessa entidade. Isto foi uma apresentação em passo acelerado, tentando recuperar o tempo. Agradeço mais uma vez o convite que me foi efetuado e estou, obviamente, no final à disposição para quaisquer dúvidas que entendam por pertinentes. Muito obrigado. Bem, obrigado, João. Excelente, sempre em grande velocidade, mas o suficiente para ficarmos aqui com as linhas essenciais do tema. Eu vou passar a palavra ao Dr. Orlando Buta sobre os casos práticos e vulnerabilidades comuns no contexto angolano e ainda temos que reservar tempo para a doutora Hortência de Ribeiro Matos. Não se esqueçam, hein? Força, Orlando. Muito bom dia a todos. Bom dia. Creio que me conseguem ouvir. É com grande satisfação que participo desta sessão para falarmos sobre um tema tão atual, sendo que eu estou em incumbência de falar-vos sobre casos práticos e vulnerabilidade no contexto angolano, análise prática de incidentes típicos e desafios específicos em proteção de dados, cibersegurança e compliance digital. Tanto tivemos apresentações até agora verdadeiramente contextualizadas e esclarecedoras sobre o tema central que nos propusemos falar nesta sessão. Como todos nós sabemos, Angola está num momento de grande transformação digital. Cada vez mais empresas e entidades públicas recorrem a soluções digitais para gerir aqui os seus processos, comunicar com clientes e processar dados pessoais. Mas essa evolução, caros participantes, traz riscos reais. Temos assistido incidentes frequentes, alguns com grandes impactos financeiros e reputacionais também. E mais do que nunca, proteger dados, garantir a conformidade, deixou de ser apenas uma obrigação legal, tornou-se uma necessidade estratégica para garantir confiança e continuidade de negócios por parte da maior parte das entidades, da maior parte das empresas. Portanto, o Dr. João Julo já fez aqui um claro e profundo enquadramento legal sobre os diplomas que norteiam aqui a nossa temática referente à proteção de dados, cibersegurança e compliance digital. Mas permitam-me que faça aqui a referência de um diploma estrutural do nosso ordenamento jurídico que norteia essa questão da proteção de dados. Estou a falar certamente da Lei número 22/11, que estabelece de forma clara o regime da proteção de dados pessoais, e sabemos nós que, apesar disto, apesar de termos uma legislação clara, acabada, bem programática quanto aos passos e aos procedimentos que as entidades, que as empresas devem implementar para terem um sistema mais robusto no que diz respeito à proteção de dados, notamos que muitas empresas ainda desconhecem as suas obrigações ou não implementam medidas básicas. Portanto, a Agência de Proteção de Dados, como sabemos, começou recentemente a atuar com mais força no sentido de fiscalizar de forma mais profunda, mais consistente as entidades públicas e privadas e aplicando com isto multas e deixando recomendações para essas entidades. Creio que a maior parte de nós já teve a oportunidade de tomar conhecimento que recentemente foram aplicadas algumas multas a entidades, a empresas, a instituições muito bem conhecidas, muito bem renomadas a nível da Angola, como, por exemplo, a ENDE, que foi multada em $250 mil por falhas graves de segurança, a COSAL,
também por divulgação indevida de dados, estamos a falar de dados públicos. A Unitel e a Africell e o Banco Comercial também, o Banco Comercial do AMO, quero eu dizer, também foram sancionados por incumprimento aqui daquilo que são as recomendações, as obrigações constantes da nossa lei de proteção de dados. Portanto, notamos que essas vulnerabilidades que existem a nível da maior internamente e que dão asos à aplicação de multas decorrem do incumprimento de falha de questões simples, não é? E esse incumprimento dá asos à ocorrência de algumas falhas que podiam muito bem ser supridas caso essas empresas tivessem a amabilidade de aplicar preventivamente políticas claras de proteção de dados, pudessem verificar ou guardar dados com a devida encriptação, se utilizassem efetivamente softwares legais ou atualizados, se informassem coerentemente ou preparassem os seus colaboradores sobre essa temática da proteção de dados. Portanto, nota-se uma clara ausência a nível da maior parte das empresas de um plano de resposta a incidentes relacionados à temática de proteção de dados, cibersegurança e compliance digital. O doutor Junjulo já teve a oportunidade de referir que enfrentamos em Angola desafios enormes, não é, no que diz respeito a esse percurso que temos que traçar para a implementação de um compliance digital, para o cumprimento das matérias referentes à proteção de dados e, com isso, podermos fazer com que Angola atinja patamares aceitáveis relativamente a essa questão do compliance, tanto relacionada à proteção de dados. Portanto, os nossos desafios são enormes, portanto, falta de profissionais qualificados em cibersegurança costuma se verificar grandemente a nível das nossas instituições. Existe nas nossas instituições uma cultura grande de informalidade na gestão de informação, embora a agência esteja a fazer um papel pedagógico já considerável, notamos que é preciso aprimorar mais os mecanismos de fiscalização, tendo em conta que os existentes, na minha ótica, são incipientes. Portanto, o atual contexto da transformação digital é essencial e precisa efetivamente ser acompanhado com uma fiscalização, com uma regulação, com uma supervisão devidamente acentuada, e a agência, enquanto entidade supervisora, precisa reforçar os seus mecanismos de fiscalização, garantindo uma atuação mais eficaz, preventiva e sancionatória, de modo a proteger os direitos dos titulares e assegurar a conformidade das entidades públicas e privadas com a legislação vigente, que, se me permitam a constatação, é efetivamente coerente, clara, relativamente aos procedimentos que estabeleceu para podermos ter aqui salvaguardados os direitos dos titulares, portanto, dos dados a nível do nosso país. Portanto, em função dessas incongruências verificadas na maior parte das empresas, nós achamos que haverá necessidade dessas entidades seguirem aqui algumas recomendações práticas com vista a mitigarem os riscos decorrentes daquilo que é o não cumprimento da Lei da Proteção de Dados e outros diplomas acessórios que nos ajudam a termos um ambiente mais regularizado relativamente a essas questões ligadas à proteção de dados. Portanto, eu acho que a criação de políticas claras de segurança e proteção de dados pode ajudar, formar regularmente os colaboradores também pode ajudar, a utilização de software original e manter
esses dispositivos atualizados pode ajudar na criação de um compliance digital sustentável, fazer backups automáticos e limitar acesso pode igualmente ajudar, rever contratos com fornecedores, especificamente nestas matérias ligadas à proteção de dados, compliance digital, de cibersegurança, pode efetivamente ajudar, e preparar um plano de resposta a incidentes com papéis definidos e procedimentos claros, pode ajudar efetivamente no cumprimento daquilo que são os procedimentos e os processos para a implementação de um sistema de proteção de dados adequado. Portanto, caros participantes, e com isto, permitam-me que conclua dizendo que proteger dados não é só uma questão legal, é uma exigência de sobrevivência empresarial. As empresas que não agirem agora arriscam perdas graves, multas, danos reputacionais e perda de confiança. O compliance digital deve ser visto como uma ferramenta de gestão estratégica e não como um fardo jurídico para as empresas. E com isso termino a minha apresentação. Muito obrigado. Bem, obrigado, Orlando. Excelente apresentação, também rápida, como tem que ser. E agora passo a palavra para finalizar à doutora Hortência Ribeiro Matos, que vai tratar de estratégias para implementar um programa de conformidade sustentável. Tá, pois som. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Obrigada, RSA Advogados, pelo convite para apresentar este tema tão atual, preeminente na nossa sociedade e no mundo em geral. Fiquei com a responsabilidade de passar para a prática a sustentabilidade de toda a teoria que os oradores anteriores apresentaram. Portanto, eu não vou partilhar nenhuma apresentação, optei por abrir ao público esta conversa, ser uma conversa aberta, porque a minha missão, função, é tornar na prática toda a teoria que acabamos de perceber, muito importante. No entanto, se não houver a concretização na prática de de tudo o que acabamos de aprender agora, e bem, a nível legal e institucional, se não houver a concretização na prática dentro das instituições, na eficácia dessas medidas. Portanto, o meu tema ficou com a estratégia para a implementação de um programa de conformidade sustentável. Portanto, essa estratégia inicial passa pela board, né? Portanto, a responsável, né, das empresas. Se não assumirem este compromisso com esta temática, nós não temos mudanças no concreto. Apesar de existir a lei, as leis são aplicadas, as medidas, o processo e procedimentos são aplicados dentro das empresas, mas se não houver depois no concreto um compromisso interno de board para com a empresa, isto na prática nós não temos efeito, e a Agência de Proteção de Dados acho que corrobora com a mesma opinião que eu. Na prática, o que é que as empresas devem criar? Um modelo de programa de compliance digital interno. Este modelo tem que ter o objetivo de garantir que a empresa atue de forma ética, segura, para a conformidade com as leis que acabamos de ouvir agora. O comprometimento da alta direção da empresa, como é que se vê na prática em si? Deve ser aprovado um programa pela Assembleia Geral, portanto, um programa sobre o tema todo que acabamos de falar, o programa que deve ser implementado dentro da empresa. A própria Assembleia Geral da empresa deve indicar um Chief Officer Compliance, um responsável interno que vai acompanhar todas essas matérias, porque não basta apenas definirmos políticas, processos e procedimentos que depois caem em desuso e esquecimento. Nós temos que indicar a pessoa responsável dentro da empresa
que vai acompanhar estes programas de implementação dentro da instituição. Depois passamos para a avaliação dos riscos digitais. Portanto, depois de criado todo o programa, definir a responsabilidade de cada uma das áreas que compõem as instituições nesta matéria, criar um plano de mitigação e um plano de resposta à implementação destas políticas e ser fiscalizada pela própria Assembleia Geral ou Comissão Executiva, o órgão máximo da empresa, deve fiscalizar estes processos e procedimentos sob pena de caírem em desuso. Portanto, falamos da análise de risco, políticas claras em que são compreensíveis internamente, não basta termos políticas que depois os próprios colaboradores internos não percebam, não conseguem perceber como é que na prática são aplicados. O grande problema das instituições e do nosso país é a prática. A teoria, nós temos tudo desenhado, e depois na prática como é que se concretiza? Acho que devemos nos focar muito mais também e ter atenção a este tema de prática e a comunicação eficaz. Portanto, temos de ter uma política desenhada. Esta política tem que ser clara e tem que haver uma comunicação eficaz entre o board da empresa e toda a estrutura que compõe, a estrutura que foi chamada para fazer parte da implementação dessas políticas e resumido com a formação contínua. Portanto, tem que existir a avaliação de riscos digitais, a própria área que faz a avaliação de riscos digitais, que tem como objetivo identificar a vulnerabilidades e riscos de não conformidades, através de mapeamentos de processos digitais, portanto, junto às áreas de TI, de recursos humanos, de jurídico, marketing, etc. Portanto, essa avaliação de risco deve compor o risco de vazamento dos dados, o risco de acesso indevido ao sistema, o risco de uso indevido das redes sociais, a classificação desses riscos, a elaboração de um plano de mitigação para cada uma dessas etapas que nós acabamos aqui de mencionar. Portanto, temos também a fase da formação e capacitação dos colaboradores. Tem que haver a definição da formação obrigatória para estas temáticas, tanto que seja mensal, na minha opinião, mensal, pode haver formações online. Portanto, o Chief Officer, responsável interno da empresa, desenhar um plano de formação contínua online para todos os colaboradores, todas as áreas, criar um canal de denúncia interno e comunicação sobre os temas de vazamento de dados, destes dados que acabamos de falar, acompanhamento efetivo deste programa e manter, portanto, atualização e eficácia. Porque, como disse no início, se nós implementarmos todas as políticas, processos e procedimentos que acabamos de falar e não tivermos colaboradores capazes e formados para executarem na prática todos esses passos que acabei de mencionar, não vamos ter a sustentabilidade de um programa de conformidade e compliance. Portanto, resumidamente, é isto, os 10, 15 minutos que tenho para apresentar é tornar-no concreto e concretamente, na minha opinião, é como deve ser implementado todos essa temática que acabamos de abordar. Obrigada. Muito bem, excelente. Eu aprecio muito este tipo de abordagens diretas e que nos conduzam a ir para o terreno, não é? Porque nós também, advogados, não podemos estar sempre à espera que os clientes nos coloquem a dúvida para a gente ir, enfim, encontrar a solução. Às vezes temos nós de projetar, especular, enfim, antecipar as dúvidas. A estratégia é um pouco isso, é projetar uma dúvida no futuro e encontrar uma solução.
e acho que faz todo o sentido. Bom, não me cabia fazer tanto esta moderação, mas acabei por ficar e conduzir aqui estas passagens dos oradores. Nós já esgotámos o tempo, acho que foi muito interessante. Parabéns a todos pelas vossas apresentações. E agora programem uma coisa mais desenvolvida, num tempo mais longo, porque faz sentido este programa, digo-vos, numa análise que já do feito, do realizado, este programa faz todo o sentido e tem realmente virtualidades para ser um eixo naquilo que era o propósito inicial, quer em Angola, quer noutros países. Nós temos esta realidade todos os dias. Eu próprio fiz um levantamento, e as coisas às vezes já surgem naquilo que nós temos como dita inteligência artificial. Fiz um levantamento e o que nos diz é a segurança social em Angola existe, embora o seu desenvolvimento enfrente vários desafios. E depois tenho aqui um conjunto de 6 desafios que não vou ler, porque é, enfim, acessível no espaço hoje digital. Realmente estes desafios que se colocam em Angola, colocam-se em Portugal, colocam-se em vários países, têm níveis de aprofundamento diferentes e por isso vale a pena continuar este trabalho. Obrigado a todos. À RSA e à AVA, também parabéns pelo patrocínio, aos participantes pelo tempo que despenderam e pela oportunidade que deram a todos nós para elevarmos a literacia nestes domínios. Você Ok? me permite uma intervenção tão sutil? Diga? Há aí uma pergunta no chat que julgo pertinente, Muito bem. Vocês podem relativamente. então continuar. Neste momento já está, como se diz, já está solto o programa e faz favor, passem ao João Luís Soares. Tu tens, penso que aí a gestão, passa aí a palavra então a quem tem que responder, está Sim, bem? há apenas aqui uma dúvida que foi colocada no chat pelo Dr. Albano Cândido e que penso que é endereçada ao nosso primeiro convidado, o Dr. Junjulo, que é, Pois, e passo a ler, como é feita essa comunicação à Agência de Proteção de Dados em que a entidade é uma empresa? Faz-se por cliente? Doutor, para responder. pois. A Agência de Proteção de Dados dispõe de formulários, quer físicos, quer um balcão online. Portanto, pode aceder ao balcão online em www.apd.ao e proceder ao cadastramento. Portanto, o cadastramento é feito por quem for indicado como o encarregado para tratar desses temas junto da agência. E depois, mediante aquilo que for a natureza do tratamento, a finalidade, vai fornecer as informações necessárias. Grosso modo, as informações exigidas nos formulários são as que constam do artigo 36 da Lei 22/11. Portanto, esta submissão é feita de forma abstrata, ou seja, eh, não é necessário que identifique quem é o titular dos dados, mas a categoria dos dados que serão tratados, não é? E isto quando for autorizado. Portanto, a autorização tem um caráter abstrato e poderá servir para a generalidade dos titulares que estiverem inseridos naquela finalidade. Portanto, na nossa apresentação deixamos os contactos para mais informações adicionais, reitero. Pode também solicitar mais informações no e-mail geral@apd.ao ou todas as quintas-feiras a APD abre um espaço virtual como este, via Zoom, cujas credenciais também estão no seu site, que vai das 10 às 12h30, onde podem ser colocadas todas as questões necessárias e a orientar o modo como devem se conformar e outras que forem pertinentes. Muito bem, muito obrigado, doutor. Bem, penso que não existem mais dúvidas e, portanto, não existindo mais dúvidas, nem mãos no ar, eu se calhar, não sei se o Orlando está ainda aqui conosco, mas iria passar a palavra ao Orlando para fazer aqui o fecho da ação, uma vez que foi também ele aqui a mente e o motor por trás da organização deste evento e acho que será justo também caber a ele as palavras finais. Da minha parte e também aqui em nome da RSA, uma vez mais, o meu obrigado ao Dr. Junjulo, à doutora Hortência, obviamente também ao Orlando, meu querido colega. E Orlando, por favor, fazer aqui o fecho não só do evento, mas também algumas palavras finais sobre o mesmo. Muito obrigado a todos. Sim, muito obrigado. Preliminarmente, permitam-me que agradeça desde já os preletores pelo facto de terem aceitado
o convite que lhes foi direcionado, não é, pela AVA, RSA Advogados. Acho que conseguimos cumprir com os objetivos inicialmente traçados, não é, que era transmitirmos aos participantes uma ideia geral sobre, quer a nível mais institucional, aquilo que tem sido feito relativamente às questões sobre proteção de dados, compliance digital e cibersegurança, portanto, e transmitir também como é que essa matéria, do ponto de vista prático, são percebidas ou devem ser percebidas. Portanto, esse foi o nosso grande objetivo e tivemos uma boa participação e agradecer também aos participantes e certamente que iremos melhorar naquilo que falhamos justamente para podermos ter, como bem referiu o Dr. Subtil, provavelmente um evento presencial, tendo em conta que essas temáticas são de interesses permanentes, são novas e é importante que tenhamos passos como esses para podermos tratar dessas temáticas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia Bom a dia. todos.